Ok, estamos de volta agora em definitivo. Desde já, muitíssimo obrigado pela sua audiência, você da capital e também do interior. A partir de agora, nos próximos 60 minutos, vamos conversar com a deputada federal Socorro Neri. Deputado, além dessas comissões que eu falei, que a senhora atua como vice-presidente, e também de uma frente parlamentar que a senhora criou, é composta por mais de 200 deputados, que estuda mudanças climáticas, a senhora também integra outras comissões não menos importantes, que eu não citei aqui na abertura para não me tornar muito alongado, né? Não perder muito tempo. Mas, afinal de contas, além disso, a senhora preside o PP, o Diretório Municipal do PP, e vai ter um papel importante agora nas eleições de 2024. Sim. Como conseguir tanto tempo para cuidar da parte política, da parte parlamentar, da organização do partido e apresentar propostas, seja nas comissões ou no plenário? Seja bem-vinda. Muito boa noite. Boa noite, Muniz, boa noite, Osmir, Narciso, a todos que estão nos assistindo. De fato, quando a gente se propõe a cumprir determinada missão, a gente precisa fazer de forma integral, né? Se dedicar integralmente. Eu tenho buscado me dedicar integralmente, aproveitando as oportunidades, abrindo novas oportunidades e buscando fazer cada tarefa, cada missão da melhor forma possível. Eu estou, como você bem disse mesmo, atuando de forma muito dedicada, tanto à área da educação, que é a minha área de formação, de atuação a vida inteira, quanto também à área de meio ambiente, desenvolvimento sustentável, mudanças climáticas, movimentos migratórios, que eu considero que são áreas importantes para o nosso estado. O Acre é muito afetado também por movimentos migratórios, e aí eu estou lá participando da comissão mista, que é uma comissão vinculada ao Congresso Nacional de Movimentos Migratórios. O Acre é muito afetado e depende muito, né, do desenvolvimento sustentável, é muito afetado pelas mudanças climáticas, e eu estou lá também na comissão de meio ambiente, desenvolvimento sustentável. Criei uma frente parlamentar mista com 218 parlamentares, deputados e senadores, para tratar do tema da transição climática justa, que em março, quando eu criei, era um tema pouco conhecido. Hoje, para minha alegria, é um tema já muito conhecido, é um conceito já difundido, já tem muita gente também se somando e discutindo sobre esse tema da justiça climática. Participo de outras frentes parlamentares, como a Frente em Defesa da Amazônia, onde eu sou vice-presidente. Participo do Parlamento Amazônico, onde o senador Nelsinho Trade, do Mato Grosso do Sul, é o presidente, eu sou vice-presidente representando o Brasil. Tenho participado de eventos na área de meio ambiente, nacionais e internacionais. Estive agora recente nos Estados Unidos, em Washington, participando de um grande encontro de parlamentares da Amazônia, com parlamentares também de outras partes do mundo que têm florestas tropicais. Estive agora muito atenta e participei, inclusive ontem, de uma comissão que foi instalada ontem no Congresso Nacional, que é a Comissão Mista sobre Mudanças Climáticas, onde eu fui eleita por aclamação vice-presidente e o presidente, o senador Humberto Costa. No próximo momento, na próxima eleição, faz-se o revezamento, começa como senador na presidência, depois passa a ser um deputado federal na presidência. Então eu tenho buscado, de fato, atuar, pautando no Congresso Nacional, pautando na Câmara dos Deputados, temas que nos são muito relevantes, por meio de audiências públicas, por meio de seminários, fazendo tanto na área da educação quanto na área, como disse, de meio ambiente, desenvolvimento sustentável, mudanças climáticas, movimentos migratórios, enfim, que são as áreas que eu estou, de fato, buscando atuar de forma mais dedicada. Legal. Boa noite, Osmir Lima. Boa noite, doutor Narciso. Quem for mais rápido no gatilho faz a primeira pergunta. Bem, eu vou fazer aproveitando aí que ela insistiu muito na questão das mudanças climáticas, que faz parte dessa comissão mista. Sim. Deputada, eu tenho horror aos xiitas ecológicos, e a senhora não está enquadrada nela, né? Principalmente com relação à Amazônia. O mundo civilizado é que hoje mais contribui
para o efeito estufa, para aquecimento, etc. E, no entanto, quer que a gente pague essa conta, junto com eles, né? Por exemplo, os Estados Unidos, Narciso, contribuem com 30%. O Brasil contribui com 3%. A China com bem 30% também. 20 e tanto por cento da China. Eu acho que nós, claro, não podemos, não devemos tirar a floresta amazônica, porque tem lugares que não servem para nada, é só, como tem lá em Manso Lima, tem uma estrada que você anda em cima só de areia. Muito bem. Mas, por outro lado, há coisas que me irritam. Eu vou citar um exemplo. A estrada que vai para Rodrigues Alves, não digo nem para o Peru, que para o Peru seria uma necessidade, por Pucallpa. A estrada que vai para Rodrigues Alves. A estrada que vai para o Jordão. Os ambientalistas xiitas entram com ação perante o Ministério Público, e o Ministério Público muitas vezes contribui muito para isso, estão bem acomodados, e acaba trazendo um atraso enorme para essas populações. Agora, nessa época do ano, que o rio Juruá está seco, como todos os rios da Amazônia, você consegue ir até Rodrigues Alves ou Taumaturgo. Em Canoa e Taumaturgo tem mais. Tem uma pequena cachoeira que você nem passa, Muniz. Você tem que descer e arrastar. Então, proibir construir uma estrada onde o Estado tem mecanismo de proibir a ocupação das margens, o Estado tem como proibir ocupar as margens. Para mim, isso parece um crime contra o nosso Estado. Qual é a sua opinião sobre isso? Eu tenho acompanhado de perto essa discussão junto à bancada federal do Acre e aos órgãos federais no tocante à estrada, né? Até a ponte, na verdade, de Cruzeiro do Sul, ali no Rio Juruá, para chegar à construção da estrada até Rodrigues Alves. De fato, é uma necessidade daquela região. Concordo plenamente com você e, pelo que eu tenho acompanhado até agora, visto, há um equívoco grande produzido pela legislação que, de fato, coloca a necessidade de se fazer ali um estudo de impacto ambiental, né, para que se possa fazer a ponte, inclusive, e depois dar sequência na construção da estrada. A gente tem que separar as coisas mesmo. Quando a gente se refere ali à ponte de Rodrigues Alves e a estrada até Rodrigues Alves, e depois de estrada até Porto Walter, e depois de Porto Walter, Marechal Taumaturgo, são necessidades prementes da população acreana, de quem mora naquela região. Há equívoco do ponto de vista de legislação. Por exemplo, na questão agora da ponte, se chegou a uma informação, né, do órgão executor, que no caso seria o DENIT, de que não se pode construir aquela ponte enquanto não se tenha autorização do governo peruano, à medida em que o rio que deságua, né, no Juruá nasce naquele território. Portanto, há situações que eu acredito que vão ser sanadas em relação a essas obras tão fundamentais. Não tenho como não observar, Osmir, a partir da sua fala, de que, de fato, nós temos que superar essa visão negacionista com que os efeitos das mudanças climáticas têm sido tratados. É uma visão negacionista que tem que ser superada. Os efeitos estão aí, nós estamos sofrendo os efeitos das mudanças climáticas de forma muito severa, né? Agora mesmo nós estamos vivendo seca na Amazônia, nós estamos vendo o quê? Ciclones, tempestades, enchentes, causando um prejuízo imenso no sul do país. Sul do país que no primeiro semestre viveu também seca extrema, que teve mais de 200 municípios, né, colocados em calamidade pública por seca. Então, os efeitos das mudanças climáticas são visíveis. E o que eu venho discutindo o tempo inteiro? Esses efeitos, eles acabam sendo perversos e prejudicando muito exatamente os mais
necessitados, os mais vulneráveis, as populações que dependem, né? Que dependem do rio para fazer a sua trafegabilidade. Na Amazônia, as nossas estradas são líquidas, né? São os rios que fazem a trafegabilidade. As comunidades que dependem do rio para sobreviver com a pesca, né? Quer dizer, então a gente tem que observar e tratar essa questão, fazendo a devida transição, tendo o devido cuidado de fazer mitigação, de fazer adaptação, para garantir, de fato, a transição que nós precisamos fazer, né? Transição climática, olhando, cuidando, protegendo dos que mais são afetados, que geralmente são os mais pobres, né? Os mais vulneráveis do nosso país. É evidente que concordo com você de que nós temos que fazer isso garantindo compensações, porque enquanto nós somos, né, na Amazônia, o pulmão do mundo, esse Assim eles pulmão, dizem, né? esses serviços ambientais que prestamos, né, para o equilíbrio climático do mundo, esses serviços precisam ser devidamente remunerados, compensados, para que a gente possa ter aqui tecnologia, assistência, fomento, de modo a garantir um uso mais racional, né, do nosso, uso mais racional da terra, de modo a garantir floresta em pé, de modo a garantir que a Amazônia siga sendo esse grande bioma que presta serviços ambientais para o global, né? Quer dizer, para o mundo. Agora, é preciso garantir compensação. E aí eu concordo com você, os países mais desenvolvidos precisam assumir responsabilidade com os menos desenvolvidos e de forma muito clara com aqueles que prestam serviços ambientais, né? Da mesma forma, se a gente for olhar para o nosso país, os estados mais desenvolvidos, as regiões mais desenvolvidas do Brasil se desenvolveram podendo usar o solo da forma que bem entendessem. Tanto é que a legislação brasileira ainda tem uma coisa absurda, né, Narciso? Que é você ter no cerrado a possibilidade de você utilizar o solo da sua propriedade em 80% da forma que você quiser. Quando na Amazônia é o inverso. É o inverso. É exatamente o inverso. Então essa conta, ora, nós não podemos ser irracionais de dizer, porque eles desmataram 80%, nós vamos agora desmatar 80%. Isso é irracional. Nós chegamos num ponto de não retorno. Nós chegamos num ponto de que a temperatura está se elevando, a gente está sabendo disso. Se ela ultrapassar mais 1,5%, nós vamos ter o quê? Mais 1,5, né, graus centígrados, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter uma inviabilidade da vida humana na Terra. Então a gente tem que observar esses dados científicos e buscar trabalhar economicamente, né, a partir disso. No caso do Brasil, os estados mais desenvolvidos, as regiões mais desenvolvidas, também precisam compreender que é o momento de fazer a justa compensação para garantir que a Amazônia tenha desenvolvimento sustentável. Eu tenho dito sempre o seguinte, de que não dá para a gente tratar de transição climática, de descarbonização, de manter a árvore em pé, né, de fazer a devida, adaptar, ajustar a indústria brasileira, inclusive, as atividades econômicas, para ser uma atividade menos poluente, se nós não cuidarmos ao mesmo tempo da redução da pobreza. Não tem como, é preciso conciliar a agenda ambiental, climática, com a agenda socioeconômica. Deputada, conceda-me uma parte. Sim. Em princípio, eu espero que a senhora tenha convencido o Osmi Lima pela belíssima resposta que você deu às suas perguntas. Está convencendo o telespectador. Não. Também. Mas ela também tem que convencer o perguntador. Não, o perguntador respeita. Bom, deputada, o seu currículo já está um pouco avantajado. Ex-reitora, ex-prefeita, Vice-reitora, né? hoje deputada. Eu conversando com um amigo, que é seu amigo também ontem, aí ele disse, ela foi ex-Miss Acre. Eu digo, não me consta. Ex-presidente da LBA, ex-secretária Não me consta municipal. que ela tenha sido Miss. Ela disse, não foi porque não se candidatou, mas atributo tinha para ser eleita. Oh, meu Deus.
Olha aí. Quem está em casa nos assistindo, deleta. Deleta, é. Deputado, É de Tarauacá, terra de mulher bonita. eu e Osmir, como a senhora sabe, nós já tivemos também na Câmara dos Deputados. E a gente sentimos que era muito difícil um deputado do Norte e Nordeste ascender as posições privilegiadas naquela casa. O que a senhora fez para, em menos de um ano, naquela casa, estar ocupando tão importantes funções, entre elas, em duas áreas que eu acho fundamentalmente importantes. A da educação, que é a sua cachaça, né? Ou, digamos assim, a sua paixão, e agora o meio ambiente. Eu tenho que te dizer, Narciso, que eu encontrei no Progressistas, na liderança do Progressistas na Câmara dos Deputados, espaço para isso. Eles me respeitam, né, e buscam apoiar as pautas que eu defendo. Então, é muito claro, eu tenho muita clareza. Acho que a primeira coisa é ter clareza no que você defende. Eu defendo a educação e eu defendo desenvolvimento sustentável para o Acre e para a Amazônia, né? E defender desenvolvimento sustentável requer você transitar por essas discussões todas, por essas agendas todas, né? De clima, de meio ambiente, né? E eu tenho tido esse apoio do partido, porque ali você sabe que se você não tiver apoio do líder do partido, o deputado André Fufuca, que era o líder do partido. Ciro Nogueira. O presidente do partido, Ciro Nogueira. Agora o líder atual na Câmara dos Deputados, que é o deputado Luizinho, né, do Rio de Janeiro. O André virou secretário. O André virou ministro do esporte, já estive lá com ele, está à disposição para apoiar o Acre. Então eu tenho tido conversas muito francas, sinceras, com as lideranças do partido, colocando meus posicionamentos, colocando as pautas que eu defendo, e eu tenho sido muito respeitada e muito acolhida e recebido o apoio deles. Então, grande parte disso se deve a esse apoio que eu tenho recebido do partido, e eu diria também a essa minha insistência, teimosia, né, em defender as coisas que eu acredito. Então tem sido muito isso. Muito bem. E assim a gente fecha... Já vai terminando esse programa? O primeiro bloco, sim. Mas você pode fazer a pergunta na virada, pode me preparar. Então para isso, exatamente. Próximo capítulo. Isso. Vamos ao intervalo comercial e na sequência o Osmir tem mais uma pergunta para a nossa convidada de hoje, a deputada federal Socorro Neri. Continue com a gente. Até já. Voltamos com a segunda parte do nosso programa de hoje, Tribuna Livre aqui na sua TV Rio Branco. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua audiência, você da capital e também do interior. Siga-nos nas redes sociais, @oRioBranco, ok? Lembrando que toda a nossa programação está disponível para você no portal oriobranco.net e também no nosso canal no YouTube, ok? Mais uma vez a gente tem o prazer de contar com a presença aqui do Daniel Cabral, nosso chargista, nosso caricaturista, que está preparando já aí a arte para entregar nas mãos da deputada federal Socorro Neri no final do programa. Temos também aqui no estúdio, contamos com a presença aqui da Juliane e também do Matheus, que fazem parte aí da assessoria da deputada. Sejam bem-vindos. E tem mais gente aqui hoje, a Karina, que é neta, neta do nosso amigo Osmir Lima. A Luísa, a dona Luísa Lopes, que é proprietária da Droga Lopes, seja bem-vinda. Acompanhada aqui da Maria Beatriz, é filha. Sejam bem-vindas. Ok? Muito bem. Osmir, pode fazer a próxima pergunta. Minha deputada de estimação. Obrigada. Interessante. Antes que ela chegasse aqui, não foi isso que você disse. Não, isso aí já é intriga dele. E está com ciúme, avisa. Eu, quando era deputado, eu apresentei uma emenda, um projeto, aliás, criando a CPI das ONGs na Amazônia. Era só uma CPI, não era uma CPI mista. Agora está tramitando no Senado uma CPI cujo relator é um deputado nosso aqui, um senador nosso aqui do Acre, Márcio Bittar. Recentemente,
a minha posição é totalmente sem generalizar. Eu tenho uma posição extremamente negativa com relação às ONGs. Por exemplo, eu descobri que em Brasília tinha mais ONG de menores abandonados do que menores abandonados. Bem, recentemente esteve aqui no Acre a ministra do Meio Ambiente, que é uma acriana, Marina Silva, e a ministra dos Povos Indígenas, não é isso? E levaram 35 milhões lá para o Juruá. Eu procurei tomar conhecimento e pelo menos assim me informaram. Se eu estiver errado, eu até peço desculpas. E que esse dinheiro foi todo entregue a ONGs, a ONGs, e cuja destinação era mais para consultoria e palestra. Parece que não deixaram um pote d'água lá. Que com as exceções naturais, que tem ONGs que prestam bons serviços ao país, esse tem sido a grande destinação de enriquecer pessoas dentro dessas ONGs. A senhora tem acompanhado aquelas ONGs do Senado e como é que a senhora está vê isso? Eu não tenho, né, diante de tantas frentes e comissões, trabalho que eu tenho assumido na Câmara dos Deputados, eu não tenho tido tempo para acompanhar a CPI das ONGs, né, que é presidida pelo senador Márcio Bittar. Relatada. Ele é o relator. Ele é o relator. Eu não tenho acompanhado, de fato, tenho visto uma ou outra notícia do que sai, né, na imprensa, mas não tenho tido tempo realmente para acompanhar. Eu tenho uma visão de que o terceiro setor, né, do qual as ONGs, as OCIPs, as organizações, as cooperativas, enfim, fazem parte, o terceiro setor ele tem um papel fundamental para apoiar o desenvolvimento do país, nas suas várias políticas, né, públicas, na medida que o governo, né, nas suas 3 esferas de governo, o Estado, nas suas 3 esferas de governo, não dá conta de fazer sozinho, né, todas essas ações que precisam ser realizadas. Então, eu tenho muito respeito pelo terceiro setor, as ONGs inclusas, né, nesse meu respeito. É evidente que em qualquer área que a gente for olhar, há quem faça um trabalho de forma honesta, ética, correta, e há quem de fato só queira se beneficiar. Isso é em qualquer setor da atividade humana, né? Infelizmente, a gente identifica isso. Eu não tive até hoje experiência com entidades que não tenham tido esse trabalho correto, que não tenham sido corretas, né, nas suas execuções. De modo que eu continuo mantendo por elas e vou buscar, inclusive agora, trabalhar por meio de emendas parlamentares com cooperativas, com ONGs. Tenho muito respeito pela SOS Amazônia, a informação que eu tenho e por várias outras, né? A informação que eu tenho desse recurso é que se tratou de recurso do BNDES, portanto, evidentemente que essa entidade, né, essa ONG, teve que apresentar projeto, documentação, vai ser fiscalizada pela equipe do BNDES e que coube às 2 ministras vir fazer acompanhamento da assinatura disso junto, né, à comunidade que vai estar sendo Mas eles beneficiada. comunicaram à bancada federal? Não, que nós viria? não fomos comunicados. A informação que eu tenho também de que o governo do estado não foi comunicado, de que é uma ação do BNDES, que ao invés de fazer a assinatura lá no órgão no Rio de Janeiro, preferiu fazer junto às comunidades, né, que vão ser Agora, beneficiadas. sinceramente, eu não acho conheço estranho, o projeto. Não acho estranho. A bancada federal do Estado é um recurso expressivo e do BNDES. Não ter sido informado, o próprio governador do Estado não ter sido informado para participar. Isso, sem dúvida, é inclusive algo que eu diria que o governo vai precisar corrigir muito rapidamente, porque não custava nada, de fato, né, ter essa transparência, né, e dar essa transparência
comunicando, inclusive, às autoridades locais, aos representantes locais. Não fomos comunicados. Esse é um fato, né? Esse é um fato e evidentemente que, como parlamentar que está muito voltada para essa área, eu vou buscar informações, né, quais são as ações, quais são as metas, como é que vai ser aplicado, né, esse recurso na ordem aí de 35 milhões, que é o que eu li pela imprensa, salvo, né, algum equívoco aqui da memória. Mas a gente vai buscar essa informação. Agora, eu não posso, de pronto, achar que não vai ser bem aplicado, sabe, Osmir? Não, concordo. Eu não tenho essa postura nunca, jamais terei, né? Eu acredito na instituição, na entidade que vai desenvolver o trabalho, acredito no BNDES, na capacidade técnica de avaliar, dos critérios estabelecidos. Eu acho que o que nos compete agora é, de fato, saber do que se trata, para onde vai ser destinado o recurso e fazer o acompanhamento para que seja bem aplicado. A senhora se compromete, então, na próxima entrevista, que é sempre um prazer tê-la aqui no programa, de nos informar sobre a aplicação desse recurso? Sim, me comprometo. Ô, deputada, a minha pergunta, ela deriva, e com muita tristeza eu rotulo assim, da nossa anarquia político-partidária. Eu não tenho os Estados Unidos como um exemplo pronto e acabado de uma democracia neste particular. Mas lá o atual presidente sabe que conta com 50 senadores do seu partido democrata, a oposição conta com 50 senadores de oposição que são republicanos. Quando você desce para a Câmara dos Deputados, o democrata perdeu a maioria e agora nós chamamos a maioria republicana de 234 deputados contra 228 deputados democratas. No Brasil, para nossa vergonha institucional, para nossa vergonha, a casa que a senhora pertence é composta por representantes de 21 partidos diferentes. O Senado com 16 partidos diferentes. E o governo, para apoiar suas propostas, boas ou não boas, aceitáveis ou inaceitáveis, tem que partir para uma moeda que foi criada na nossa Constituição, Osmir, o chamado toma lá da cá. Não foi criado na Constituição. Foi. Pelo amor de Deus. Foi o deputado paulista. Não, isso foi por uma votação lá que ele usou essa expressão. Então, escute. A Constituição é sadia. A senhora, hoje, quando tem que decidir o seu voto, a senhora segue a bancada, que é outro desastre da nossa política, a bancada lulista, a bancada bolsonarista ou a bancada exígua dos verdadeiros patriotas? Eu te digo que eu sigo o tempo inteiro as minhas convicções. Eu tenho feito um mandato, assim, com independência. Segue a coerência. Eu fico atenta às discussões partidárias, leio as recomendações do partido, da liderança, os estudos que a liderança nos encaminha, tenho assessoria que também faz leitura dos projetos que estão em discussão e eu decido pelas minhas convicções. Eu não faço parte, não me considero fazendo parte de bancada governista, nem de bancada bolsonarista. Né? Que hoje está muito tensionada ali na Câmara e que acho que prejudica muito o país. Eu me considero fazendo parte daqueles que ficam analisando... E que busca ser patriota. Com critérios, decidindo, escolhendo, votando, né? No que é melhor, ou no que a gente considera melhor, no meu caso específico, no que eu considero melhor para o país. Posso errar? Posso. Mas eu vou estar errando com as minhas convicções. E eu quero lhe cumprimentar por isso.
que o país não pode estar dividido entre lulista e bolsonarista. O país tem que estar dividido nas convicções de cada parlamentar do que é melhor para o país. Meus parabéns. E não houve nenhuma pressão interna do partido até o momento? Nesse Olha, sentido? eu já votei. Tem uma questão que é muito cara para o partido, porque evidentemente o partido é composto, né, de lideranças muito fortes, com posicionamentos também muito firmes, que é, por exemplo, a questão do marco temporal, né? O partido se posicionou, recomendou o voto a favor do marco temporal quando a lei foi discutida no plenário da Câmara dos Deputados. No momento em que eu recebi a recomendação, eu entrei em contato com o líder, o então deputado André Fufuca, e disse a ele: meu líder, por uma questão de convicção, eu não tenho como seguir a recomendação do partido. Não segue o líder. E aí ele me disse, mas agora é só urgência. No mérito a senhora volta com o partido. Eu falei, o senhor não está entendendo. Eu não tenho como seguir, nem agora na urgência, nem depois no mérito, por questão de convicção minha. E aí, 2 dias depois, nós estávamos numa reunião da bancada, quando o assunto veio à baila, e ele próprio, antes que eu precisasse responder, ele me disse, não, a deputada Socorro, ela votou conforme as convicções dela e nós temos que respeitar isso. Então, eu sou acolhida, respeitada na liderança do Progressistas, na direção do Progressistas, né? Porque as pessoas compreendem. Eu não estou ali barganhando cargo, barganhando dinheiro, barganhando benefícios pessoais. Eu estou ali defendendo causas. E essas causas são tão claras, né? E eu tenho tanta clareza de por que as defendo, que eles me respeitam. Sabe, Narciso, Osmir? Deputada, tramitou na Câmara do Deputado e foi aprovada uma coisa necessária para o país, que foi a reforma tributária. Sim. Enviaram para o Senado, como é a regra do jogo. Quando inicia no Senado, envia para a Câmara. Tem que ser aprovado pelas duas casas. No Senado Federal, ocorreram modificações, uma série de modificações, que deve retornar à Câmara dos Deputados para confirmar ou não as modificações feitas no Senado. Eu pergunto à senhora o seguinte: essa reforma tributária traz embutida nela as desigualdades regionais, o combate às desigualdades regionais? A senhora acha que haverá mais recurso nessa reforma para os estados mais pobres do país? Primeiro ponto. E o segundo, foi criado um conselho, que hoje tem o CONFAZ, né, que são todos os secretários de fazenda do país. Mas eles criaram um conselho não consultivo, deliberativo, Narciso. Deliberativa, a deliberação deles é terminativo, sim. Praticamente. E no início era um representante de cada estado. Mas os estados do Sudeste, do Sul, fizeram a alteração para ser proporcional à população. O que pode trazer um dano significativo, porque São Paulo é extremamente ambicioso. Sim. Nós vivemos isso na Constituinte. Se pudesse, tudo seria destinado a São Paulo. Como é que a senhora está vendo essa reforma que está voltando para a Câmara dos Deputados? Eu concordo com aqueles que dizem que qualquer reforma é melhor do que nenhuma reforma, né? Do Sim. ponto de vista da tributário, porque já são 30 anos aí se discutindo, Esperando e discutindo, Sim, eu concordo, né? A necessidade de fazer uma reforma tributária. A Câmara dos Deputados, eu penso que lidou relativamente bem com essa questão, até certo ponto. Pecou, errou muito, quando acolheu aquele movimento realizado, capitaneado pelo governador de São Paulo, né, com outros governadores dos estados mais desenvolvidos, que fizeram essa distorção na Câmara dos Deputados, já foi feito, em relação a esse Conselho Federativo. O Conselho Federativo ele é importante, mas ele tem que garantir, de fato, a representação das unidades da federação, de fato, da forma como é, né? Como estava proposto, inclusive, um representante para cada unidade da federação e uma quantidade de representantes para os municípios, né, brasileiros.
Ali houve uma inversão disso. Passou-se a priorizar, contar o critério ser populacional, como você está dizendo, e aí, evidentemente, que os estados mais desenvolvidos são os estados mais populosos do país e são eles que, conforme esse modelo definido na Câmara dos Deputados, passam a ter controle sobre o Conselho Federativo. Pois bem, o Senado agora fez uma inversão disso, quer dizer, passou a mexer, inclusive, nas atribuições do Conselho Federativo, de modo que hoje nós temos governadores e prefeitos contra, de fato, essa aprovação, esse modelo aprovado no Senado. O Senado, o texto volta para a Câmara dos Deputados e ali vai se fazer novamente uma discussão. O que me preocupa, na verdade, sabe, Osmi, é que a previsão era de, inicialmente, com essa reforma, retirar subsídios, retirar coisas que me parecem privilégios para determinado setor, para setor que muitas vezes tem um lobby mais forte no Congresso, mas muitos desses setores conseguiram, no frigir dos ovos, com esse lobby forte, manter, né, esses privilégios. E me parece que isso afeta, que é o que tem sido dito pelo Ministério da Fazenda, afeta a alíquota maior, a alíquota geral, que antes estava prevista em ficar em torno de 25%, né? Não mais que 25%. Com essa reforma, essas mudanças do Senado, passa para 27,5%. Quer dizer, é evidente que isso passou a preocupar o setor produtivo do país, né? Ninguém aguenta mais. Mas há uma coisa boa, e eu queria finalizar, né, nesse tema, lembrando que é quando se faz a reforma que agora abrange tão somente consumo. É uma reforma de consumo, né? Tributária relacionada a consumo. E quando coloca a destinação e não a produção, né? Quando coloca de fato, né, a cobrança no destino e não na produção, estados menos desenvolvidos passam a ser também beneficiados. Como é o nosso caso, a gente produz muito pouco, mas a gente consome produzido em outros estados, mas consumimos aqui. Então, quando isso acontece, né, quando essa mudança acontece, que é o cerne dessa reforma tributária, beneficia estados como o nosso. Deputada, Rui Barbosa, o nosso inesquecível, chegou a dizer que a verdadeira igualdade consiste em tratar desigualmente os desiguais. Perfeitamente. Sim. Nada mais Sim. fundamental. Sim. A pergunta do Osmi me faz me reportar a um disparate do governador de Minas Gerais, Zema, quando ele chegou a propor que o Sul e o Sudeste se juntassem contra os privilégios que a possível reforma poderia trazer para as regiões pobres do Brasil, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. E isto não aconteceu porque, felizmente, São Paulo tem 70 deputados federais. Tem mais do que a soma dos deputados federais somados do Acre, Rondônia, Amazonas, Amapá Sim. e Roraima. Mas encontra um paredão à sua frente, que é a representação igualitária no Senado. O Acre tem 3 senadores, São Paulo tem 3, Minas tem 3. A Câmara dos Deputados, na Constituinte, se insurgiu contra os privilégios dos mais ricos. E nós ganhamos algumas batalhas na Constituinte. Mas antes explique que nós criamos um bloco, Norte, Nordeste, Centro-Oeste. Isto. A Câmara dos Deputados, numericamente, já que a senhora é uma deputada de uma das regiões excluídas do Brasil, vamos dizer assim, Sim, vamos ser claros sim, no vamos ser objetivo. claros.
A Câmara, os deputados nordestinos, nortistas e do Centro-Oeste estão preparados para o enfrentamento contra as ganâncias dos estados de São Paulo para baixo? A deputada responde no próximo bloco, ok? Ok. Vamos ao intervalo comercial e voltaremos em instantes com o terceiro e último bloco do Tribuna Livre desta noite. Até já! Voltamos com a terceira e última parte do nosso programa de hoje, Tribuna Livre, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Se você chegou agora, sintonizou o seu televisor agora, nós estamos aqui a conversar desde o início do programa com a deputada federal Socorro Nery, presidente do Executivo Municipal do PP. Deputada, rapidinho, antes de responder a pergunta do doutor Narciso, feita na virada do bloco, a senhora não esqueceu? Sim. Afinal de contas, como é que vai ficar a situação aí envolvendo a candidatura natural do prefeito Tião Bocalu no PP, já que o PP já tem um candidato, foi apresentado pelo diretório e também aos seus militantes? O Partido Progressista, né, em Rio Branco... Você prejudicou minha pergunta, né, Osmir? Porque ele devia ter respondido. Primeiro dela entraríamos direto só em Então, aqui. pronto. Primeira pergunta feita. Como é que fica o confronto, então, do Sul e Sudeste contra o Norte e o Nordeste? Não há, infelizmente não há, e os senhores participaram, né, do Congresso Nacional como deputados federais, não há uma atuação coesa, conjunta das bancadas por região, né? A nossa região norte não tem tido esse trabalho afinado, orquestrado. Na Constituinte aconteceu, né, Osmir? Aconteceu Foi? e com Uma sucesso. ampla reunião de todos os deputados do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste. E espalhamos outdoor. Vou dar Unidos só, só vou por dar, uma vou dar só um causa. exemplo aos senhores, né? Nessa discussão da Zona Franca de Manaus, né? Muitos parlamentares da região norte eram contra manter a Zona Franca de Manaus. É Né? contra? Muitos parlamentares da região norte. Então Então, estão trabalhando em não há favor uma de São ata- Paulo. não Por causa há do uma privilégio. atuação- Por causa do privilégio do Não há Amazonas. uma atuação conjunta. Agora, É. como é que nós vamos agir nessa questão agora do retorno do texto da reforma tributária para a Câmara dos Deputados? Como é que nós lá vamos organizar e vamos agir? Eu posso tratar disso com vocês no próximo momento. Porque o texto está retornando, ainda não tem relator designado, portanto, nós vamos fazer ainda toda essa discussão. Conhecer o que o Senado aprovou, quais foram as mudanças que fez em relação ao texto aprovado na Câmara, para poder, então, fazer a definição. Eu, evidentemente, repetindo, vou votar naquilo que eu considerar importante para o nosso Estado. Nada de diferente disso. A senhora é deputada do Acre. Do Acre, exatamente. Do Ó, Acre. deputado, então antes de entrar responder a questão do Muniz, e aí nós começaríamos a tratar Sim. das questões locais, eu não vou falar sobre educação, porque a senhora já falou muito no último programa sobre Sim, educação. sim, Tratamos sim. mais de educação. Sim, E o secretário de Educação, Aberson, sim, ele esteve aqui conosco, ele nos impressionou. sim. Ele é um excelente secretário por sua resposta, por Sim. seus conhecimentos, pelo que vem aplicando na educação, Sim. com todas as dificuldades naturais Sim. que o Acre tem. Então, fica desnecessário qualquer comentário Sim. sobre a educação Não- e parabenizar o seu secretário. Não foi por acaso que ela o convidou para ser o Ela secretário convidou, adjunto. foi? Então, Na equipe. Um cumprimento. Desde a prefeitura, né? Na Um verdade, eu cumprimento conheço o Aberson há muito tempo e ele, de fato, é hoje um dos técnicos mais preparados do Estado do ponto de vista da gestão pública, né? E na educação ele é da área, ele tem formação na área, ele atuou na área, foi coordenador acadêmico do META, do Sim, Colégio META, isso. da FAMETA. Então ele tem, de fato, experiência e ele é muito dedicado. Se você colocar hoje o governador Gladys Cameli, colocar hoje Aberson em qualquer outra pasta do governo, ele vai se apropriar daquele conhecimento para fazer o trabalho da melhor forma possível. perfeito. Agora responda essa questão levantada E aí, pelo como é que fica? Muniz. Sim, Muniz, a instância partidária do Progressistas, que é, nesse caso, né, que é competente, de fato, para fazer essa avaliação,
se reuniu, não é? Devidamente por meio de edital público, com data, com prazo devidamente estabelecido, né, no regimento, se reuniu e deliberou de forma, por aclamação, inclusive, de todos os presentes ali, né, sendo bem claro do que é aclamação para quem está nos ouvindo, pela indicação do nome do secretário de governo, Alisson Bisteni, como pré-candidato, que é o que pode ser falado hoje, pré-candidato, né? A legislação assim nos coloca, só vai se falar em candidato após a convenção, que vai acontecer lá em julho, né? Então, como pré-candidato a prefeito da nossa capital. A capital é dirigida hoje por um prefeito que é filiado ao PP, mas a avaliação do partido, e cabe ao partido fazer essa avaliação, o partido não se vê representado na forma de gestão, no diálogo com o atual prefeito, mesmo sendo ele filiado, na forma como ele conduziu o processo eleitoral em 2022, na eleição para o governo do Estado, na eleição dos candidatos majoritários. O partido não se vê representado, de modo que o partido, então, aclamou um outro nome como seu pré-candidato. E cabia a mim, como presidente do partido, né, na esfera municipal, informar o prefeito. Eu jamais faria um ato de covardia com quem quer que fosse, de deixar que a pessoa seguisse numa expectativa. O prazo de mudança de partido, ele é definido no início de abril, portanto, 6 meses antes, né, da data da eleição. O prefeito só tem aquele prazo, até aquele prazo, para fazer mudança do partido. Isso. Seria covardia da minha parte não dar ciência ao prefeito, então filiado, até agora filiado ao partido, de que o partido tomou uma outra decisão. Então eu comuniquei ao prefeito a decisão do partido e disse a ele que ele se sentisse à vontade em desejando buscar uma outra sigla partidária, que assim o fizesse. Eu vejo que o Progressistas agiu naquilo que é normal, absolutamente normal. Não há a possibilidade de você pensar que um partido tenha que manter como um candidato a um cargo tão relevante como o de prefeito da capital, alguém que o partido não se vê ali representado, né? E é isso que o partido disse ao prefeito, não se vê representado na forma de gestão, no nome dele, para buscar com ele, né, encampar a reeleição dele. Ele vai ter a possibilidade de escolher um outro partido e assim buscar a reeleição, que é um direito legítimo dele, né? Ô, deputada, eu acho que as coisas devessem ser assim mesmo. Mas eu tenho uma pergunta um tanto quanto intrigante para ser respondida. O atual prefeito, e aqui eu não estou torcendo por candidatura de ninguém. Uhum. E eu acho uma bobagem, Osmi, quando os partidos imaginam que a eleição de 2026 vai depender das eleições de 2024. Um leve engano. Collor de Mello se elegeu presidente da República do Brasil quando nenhum dos 5.500 prefeitos era do partido dele, o PRN. O ex-presidente Jair Bolsonaro se elegeu presidente do Brasil quando nenhum partido era do partido dele. Mas não fazia parte de um partido pequeno. Então, como é que se o PP vai explicar que um prefeito eleito pelo partido e concorrendo à sua eleição tenha que trocar de partido? Escute, quem precisava explicar em 2022, né, tendo sido eleito pelo partido a prefeito da capital, apoiar um outro candidato e não o candidato ao governo do partido. Apoiar outros deputados estaduais, outros deputados federais e não os candidatos do partido, teria que ter sido o prefeito Bocalon. Se o prefeito Bocalon quisesse ter rompido com esse mal-estar no partido, gerado a partir daquele momento em que o governador Gladson Cameli, não satisfeito com a indicação do partido de ter como candidato a prefeito de Rio Branco Tião Bocalon,
decidiu e comunicou ao partido que apoiaria uma candidata, então prefeita, no caso eu, de um outro partido, né? Se ele quisesse ter rompido com esse mal-estar, ele teria começado a gestão trabalhando de forma integrada com o governador Gladson Cameli, ele teria feito a integração e a participação no processo eleitoral de 2022, que era fundamental para o PP. Vocês conseguem imaginar o que seria o PP hoje se o PP não tivesse tido a reeleição do governador Gladson Cameli? O que seria o PP hoje? O PP está crescendo, o PP tem hoje 12 prefeitos filiados, né? O PP está crescendo assustadoramente, inclusive nos municípios. Nunca esteve tão forte, né? Nunca esteve tão forte, a partir da reeleição do governador Gladson Cameli. Então, quando o prefeito João Bocalon, em 2022, ao invés de dialogar com o partido e de buscar ele próprio romper com esse mal-estar, indicando candidatos a deputado estadual, indicando candidatos a federal, para ajudar as chapas, né, proporcionais do partido, participando da eleição do governador Gladson, que teve como vice Maílza de Assis, que na condição de senadora e de presidente do Progressista, foi o braço firme, forte, para que a candidatura de Bocalon a prefeito em 2020 acontecesse. Mesmo Maílza migrando para vice do Gladson, ainda assim o prefeito Bocalon não se deu por vencido e continuou atacando de forma muito violenta, muito forte a candidatura do governador Gladson Cameli à reeleição. Então, naquele momento, Narciso, Osmi, Muniz, quem está nos assistindo, naquele momento cabia ao prefeito entender e capitular. Então, cá a gente fala capitular, quer dizer, repensar, né? Eu vou precisar do apoio do partido para a minha reeleição. Eu vou precisar do apoio do governo para a minha reeleição. Ora, o apoio do PP hoje é fundamental e as pessoas se apegam e não querem sair do PP de jeito nenhum, querem ser candidatos pelo PP, no caso aqui em Rio Branco. Por quê? Porque o PP tem o governo do Estado, porque o PP tem uma liderança, digam o que quiserem dizer do governador Gladson Cameli, mas uma liderança testada nas urnas, com uma popularidade extraordinária, com carisma extraordinário. Se isso transfere voto ou não, é outra discussão, mas ter o apoio de toda essa equipe que está na gestão estadual, ter o apoio do governador Gladson, da vice-governadora Maílza, dos deputados federais do partido, deputados estaduais do partido, isso dá um gás numa campanha que ninguém quer perder. Mas qual foi a contribuição do prefeito Bocalon para que esse resultado eleitoral acontecesse em relação ao progressista? Então é só isso que eu peço que quem é analista político, quem é jornalista, quem é analista político, é o caso de vocês, né? Quem está nos assistindo, pense. Porque assim, você não pode querer colher o que você não plantou. Você não vai colher o que você não plantou. Não é nem justo, não é nem honesto, né? Quer dizer, nós temos hoje um partido forte, com 3 deputados federais, né? Das 8 vagas, 3 são do Progressista, numa chapa que foi eleita sem nenhum apoio do prefeito, muito pelo contrário, ele apoiou candidatos a federal de outros partidos. Nós temos deputados eleitos no PP e poderíamos ter tido um 4º deputado, né, estadual eleito, que é o Zé Bistene. Se Zé Bistene tivesse recebido o apoio que ele já tinha dado. E até mais um federal Bocalon, também, né? Certamente Zé Bistene hoje também é deputado federal, porque faltou muito pouco. Então, quando você quando você entra na política, e Bocalon é um homem muito experiente na política, quantas campanhas já participou, né? Muitas, inclusive, eu já estive ao lado dele. Eu não tenho, pessoalmente, nada contra o Bocalon, contra a pessoa do Bocalon. Eu tenho, evidentemente, as minhas divergências da forma como a gestão Bocalon, eles, secretários, me trataram e trataram a minha gestão. Divergência política, né? Eu tenho divergências desse ponto de vista, da forma como trataram a minha gestão e todo o meu empenho e todo o meu esforço de deixar a prefeitura enxuta, com recurso em conta, bem avaliada, com o serviço funcionando, um esforço tremendo que fizemos ali e que a população reconheceu porque me levou para o 2º turno, porque me deu uma boa votação também no 2º turno, porque me elegeu a deputada federal mais bem votada em Rio Branco, não é?
Então, tudo isso você tem que analisar na política e buscar construir caminhos pelo Neste diálogo. particular, nada mais tenho a perguntar. Muito bem, mas eu tenho aqui. Em política, eu tenho alguns anos de política. Né? Em política, eu só não vi boi voar. A pergunta que eu vou lhe fazer é uma pergunta prematura, que não deveria ser feita agora. Deveria ser feita só no próximo ano, quando a coisa caminhasse. Mas como as redes sociais e os jornais estão insistindo muito, eu digo, não, eu vou tirar essa dúvida com a minha presidente do PP. Eles têm colocado que, dependendo de resultado de pesquisas, amanhã poderia se juntar com o MDB, o seu candidato, e o Alice como um vice, digamos assim, representando o próprio governo. Eu sei que é prematuro. Eu fiz só para antecipar um pouco a questão. O que a senhora acha disso? De fato, é prematuro a gente prever. Mas o que está posto hoje no Progressistas Municipal, no Progressista de Rio Branco? Uma decisão, uma deliberação de que o candidato a prefeito é Alisson Bisteni. Qualquer mudança nesse cenário terá que passar por essa instância municipal. Eu hoje sou guardiã dessa decisão, né? Eu defendo que essa decisão seja respeitada, que essa instância seja respeitada, que qualquer mudança passe novamente por essa instância. Agora, eu não participei até hoje de nenhuma conversa que avançasse nesse sentido. Uma conversa que foi divulgada, né, em Brasília, em que acompanhei, o governador Gladson Camelo me convidou para uma reunião com o ministro da Casa Civil, ministro da Articulação do Governo, né, Alexandre Padilha. Fui junto com o Alisson também estava em Brasília com o governador convidou a mim e ao Alisson Bisteni, né, para estarmos com ele nessa reunião. Nessa reunião foi ventilada essa possibilidade de avançarmos na aliança, não apenas administrativa, institucional, mas política. E ali, quem estava presente, Alisson estava presente, o governador Gladson, ali já foi muito clara, né, de que eu não vejo possibilidade de que essa aliança aconteça. Tanto vocês, eu disse, tanto vocês têm um candidato que saiu do PT e foi para o MDB para ser candidato a prefeito, quanto nós, do Progressistas, já deliberamos pelo nome do nosso candidato, que é o Alisson Bisteni, secretário Alisson Bisteni, que está aqui ao meu lado, ele estava ao meu lado. Então, já fiz uma fala firme, clara, nesse sentido. O que o PP vai ganhar indicando o vice? Porque o que acontece? O que acontece? Está no poder. É por isso que é importante ela explicar isso, para acabar com essa boataria. O que acontece, Osmir? Eu penso que na política a gente tem que ser... claro, você tem que entender o jogo da política, você tem que jogar conforme essas regras, mas você tem que ser sincero sempre. Não tem como avançar nessa discussão. Essa é uma discussão que não avança, que não prospera, porque nós temos um candidato. Hoje nós temos que dizer, por força da legislação, que é pré-candidato. Nós temos um pré-candidato a prefeito. Eles têm outro pré-candidato a prefeito. O que nós vamos ganhar em deixar toda essa estrutura que nós temos hoje, todo esse partido forte que o PP é hoje, de ter um candidato, né, na capital, para que esse candidato vire vice de uma outra chapa, de um outro grupo político, né? Quer dizer, não há essa possibilidade, isso é perda de tempo quem ficar fazendo ilações em relação a isso. Nosso pré-candidato é Alisson Bisteni, né? Ponto. O que nós estamos discutindo agora, e vamos discutir a exaustão, é quem será o vice do Alisson Bisteni. O PP hoje tem 3 vereadores na Câmara. Sim. Qual é a meta do partido em relação
ao Poder Legislativo aqui em Rio Branco? Nós temos agora aqui uma nova realidade, que é o incremento de vagas, né, na Câmara Municipal de Rio Branco. Teremos mais vereadores nessa eleição, né? Sai de 17 para 21. 21, é isso? Já poderia ter sido nessa legislatura, né? Exato. Pela Então, Constituição Federal. isso por si só já coloca para os partidos uma exigência, né, uma maior. responsabilidade de eleger mais do que já elegeu. O PP tem condição total de eleger mais do que 3 vereadores. Todos nós, né, concordamos com isso. Evidentemente que ninguém se elege na véspera, né? Ou o partido vai fazer o seu dever de casa, como nós estamos fazendo, para trazer mais pessoas interessadas em participar da política, com condições de serem reconhecidas pela sociedade, e vai dar o apoio devido a essas pessoas, né? Ou a gente não vai eleger nenhum. Quer dizer, ninguém se elege sozinho, né? O partido tem que fazer o dever de casa. Claro. Mas a nossa pretensão, claro, e responsabilidade, é de fazer a eleição, de ter, primeiro, uma boa chapa, uma chapa competitiva, e nós estamos buscando mulheres, inclusive, que têm essa capacidade de fazer essa competição à altura, uma boa chapa para termos muito mais vereadores e vereadoras eleitas pelo PP. Legal. Osmir, já que você começou entrevistando, o doutor Narciso vai fazer, por último, as considerações finais. Não, Fique para à mim é vontade. sempre uma alegria, uma satisfação conversar com a deputada Socorro Nery. Eu acho que é uma das boas deputadas que nós já tivemos no parlamento. É coerente, age de acordo com os interesses do Estado, não se vende, é bom dizer isso, não se vende, e tem todas as condições, não só de reeleição, mas também de ocupar cargos importantes no futuro nesse Estado. Obrigada. Ela vem de uma tradição política muito grande, a sua mãe foi deputada federal, seu tio foi deputado estadual, sempre se preocuparam com os problemas do Acre, e ela com a formação diferenciada, muito melhor, naquela época é mais difícil chegar onde você chegou, na formação acadêmica, e você então tem tudo, e obrigado por sua presença aqui. Doutor Narciso. Vitupérios à parte, a presença da deputada Socorro Nery, neste e em qualquer tribuna ou local, dar densidade política ao Acre. Parabéns pelo seu desempenho. Obrigada, Narciso. Seja atrevida e teimosa no bom sentido, pois só assim a representação política do Acre em Brasília poderá surgir. Do contrário, nós, pela pequena quantidade de representação política que temos, seremos passados para trás. Obrigada, Narciso. Muniz, se você me permite, eu queria lembrar que agora há pouco eu estava numa reunião na Associação dos Municípios do Acre, né, tratando com a bancada federal, onde eu sou vice-coordenadora, das emendas, né? E ali mesmo eu já tratei de fazer uma conversa, um contato com o prefeito Bocalon, pedindo a ele uma audiência para ir à prefeitura, como farei, e conhecer, receber dele as demandas, o que ele considera necessário para Rio Branco. Eu fui procurada por muitos prefeitos, eu tive bons diálogos com todos eles, vou buscar apoiar todos os municípios com emendas parlamentares, mas não fui procurada pelo prefeito Bocalon, não recebi dele nenhuma solicitação de emenda, mas cabe a mim, eu entendo que cabe a mim, como representante da população acreana, como uma deputada que teve uma votação muito expressiva, fui a mais votada em Rio Branco também, né, não só no Acre, mas em Rio Branco também, como alguém que conhece os problemas de Rio Branco, que tem compromisso com a nossa população, e lá, como eu irei à Prefeitura de Rio Branco, receber do prefeito demandas que ele considera prioritárias para que a gente atenda com emendas parlamentares. Queria falar isso no final, para lembrar quem está nos assistindo, que eu busco separar. Uma coisa é a minha atuação como presidente da Executiva Municipal. Ali eu represento
um coletivo, represento um grupo de 24 pessoas, 24 comigo, quer dizer, tem mais 23 pessoas. Ali não é a minha decisão, não é a minha vontade que prevalece, prevalece a vontade e decisão do grupo. Como parlamentar, eu tenho que representar quem me elegeu. Eu tive quase 26 mil votos, né? Mais de 16 mil votos em Rio Branco. Quer dizer, eu tenho que buscar atender esse conjunto e respeitar quem a população escolheu. Ali em 2020, a população escolheu Bocalhon, prefeito de Rio Branco, e não a mim. Eu respeito essa decisão como sempre respeitei, né? E agora irei lá à prefeitura, ouvir o prefeito, receber dele as demandas, para que eu possa exercer o mandato que a população me deu da melhor forma possível. Tá bom? Eu agradeço demais aqui esse momento com vocês, esse momento de diálogo, esse momento em que as perguntas que vocês fazem, Muniz, Osmi, Narciso, também me fazem refletir e certamente vão me fazer melhorar a atuação, né? Para que a gente tenha um mandato qualificado como o Acre realmente merece. Daniel Cabral, por gentileza, apresente-se e entregue à nossa entrevistada uma singela homenagem. Olha só. Um lembrete aí, para você não levar lá para o gabinete e eu deixar aqui em Rio Branco. Que bonito. Obrigada. Está aprovado? Nossa Senhora. Vai ser o segundo, viu? Vou emoldurar. Mostra ali para o Márcio, por gentileza ali. Vou emoldurar e colocar. Aí. Parabéns aí. Aí, obrigada. A deputada federal Socorro Nery, que já tinha demonstrado a sua competência como secretária, como presidente da LBA, como prefeita, e agora no Legislativo mostrando também que tem competência, tem carisma, tem criatividade e já é um dos destaques da nossa bancada. Parabéns, deputada. Sucesso. Obrigada. Foi um prazer conversar com você. Muito obrigada. Muito obrigada. E a você que esteve conosco, muitíssimo obrigado pela audiência. Boa noite. Que Deus nos conceda uma semana de paz, de harmonia e de prosperidade. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Boa noite. Obrigada.